Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão aqui na nossa sala virtual para esta segunda noite do nosso Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer, é a ordem de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos, de todos os cantos e recantos do Brasil, que já estão deixando aí no chat registrada a sua presença com o seu nome, a sua comunidade, paróquia, diocese, de onde você participa desse nosso Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade. Olha só, tem lá no site participação internacional. O Padre Fábio participa de Bogotá, né? Bem-vindo, Padre Fábio, e no seu nome eu dou as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, né? Bem-vindos os nossos irmãos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, leigos e leigas, todos sejam muito bem-vindos para essa nossa segunda noite. Eu espero que muitos de vocês, se não todos, tenham participado da noite de ontem, do nosso primeiro momento, o momento do ver. Se você não pôde participar ontem, eu quero lhe dar a boa notícia de que está salvo nas redes sociais da CNBB e das edições CNBB a live de ontem, muito rica no seu conteúdo e que faz uma boa fundamentação do ver do nosso seminário. Sejam bem-vindos, então, os 134 irmãos e irmãs que já estão online conosco neste momento, participando do nosso seminário. Você não esqueça de dar um joinha, de clicar no joinha aqui do nosso link, para que mais pessoas sejam comunicadas de que essa live está acontecendo, de que esse seminário está acontecendo. O seu joinha ajuda na divulgação da nossa live. Você pode também copiar o link e partilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas sejam lembradas agora e sejam, então, motivadas a vir participar conosco da nossa live. Nós queremos hoje começar esta segunda noite do Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2023, acolhendo as palavras de abertura do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Joel Portela Amado. É ele quem hoje nos introduz nesta segunda noite do Seminário Nacional.
Fraterna saudação aos irmãos e irmãs que acompanham esse seminário em preparação à campanha da Fraternidade de 2023. Eu já estou em Roma para a visita ad limina do Regional Leste 1, ao qual eu pertenço. Eu vim um pouco antes, porque também tenho outras atividades ligadas à CNBB. Como nós sabemos, e ontem, no primeiro dia do seminário, nós recordamos, o tema para o próximo ano é Fraternidade e Fome. Nem por isso, por estar fora do Brasil, eu gostaria de estar ausente do seminário. Por isso, a minha saudação segue em vídeo, na certeza de poder assistir ao restante do conteúdo um pouquinho mais tarde. Nessa saudação, eu desejo lembrar que o tema da fome apresenta para nós, que vivenciamos a campanha da fraternidade, duas características indispensáveis. Primeiro, é um tema que já aconteceu outras vezes na campanha da fraternidade. Esta, nunca é demais repetir, portanto, é a terceira vez que o tema fome aparece. Segundo lugar, é um daqueles temas que podem deixar a impressão de que a campanha da fraternidade perde o seu rumo evangelizador quando ela trata de assuntos não diretamente religiosos. Para o primeiro argumento, convém lembrar a relação entre o amor a Jesus e o amor aos irmãos e irmãs que estão, de alguma forma, sofrendo. Essa conexão entre Jesus Cristo e os sofredores é um aprendizado contínuo ao longo mesmo de toda a vida. De vez em quando, nós nos descobrimos saindo do caminho da fé e encontrando justificativas para não ter que amar os irmãos e irmãs no nível de efetiva solidariedade. Quando isso acontece, os efeitos começam a aparecer. Um desses efeitos é a fome em nível social. É a fome como uma realidade que atinge milhões de pessoas que, embora precisando e desejando se alimentar, não têm como fazê-lo. Esse é um clamor que chega ao céu e precisa chegar também aos nossos corações, que se tornam necessitados de conversão. O segundo argumento diz respeito a não ser a fome um tema especificamente religioso, inapropriado, portanto, para a campanha da fraternidade, ainda mais porque ela é vivenciada durante a Quaresma. Quando nós usamos esse argumento, nós nos esquecemos do ensinamento de São Paulo, que na carta aos Romanos afirma: tudo concorre, lembram? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tentando traduzir esse ensinamento, eu diria que tudo que diz respeito ao ser humano pode e deve ser acolhido pelos cristãos. A diferença, olha bem, a diferença, ela está no modo como esse acolhimento é feito. Pense num pedaço de madeira. Pergunte-se o que pode ser feito com esse pedaço de madeira. A variedade de produtos é grande, dependendo, é claro, dos instrumentos usados, do caminho percorrido, do método aplicado. Podemos, por exemplo, construir uma mesa para partilhar os alimentos, mas podemos juntar com outros pedaços e, por meio da tecnologia adequada, por exemplo, gerar papel. A madeira é a mesma, diferentes são as abordagens. Com o tema fome, e com qualquer tema, ok? Qualquer tema, ocorre o mesmo.
A escolha se dá, como destacado ontem, no primeiro dia do seminário, em razão da necessidade e da urgência. A identidade cristã se dá pelos instrumentos com que olhamos o tema. A fome é tema de muitas ciências e eu diria, em razão da sua gravidade, pode e deve ser tema de todas as ciências. O que vai diferenciar, repito, é o instrumental usado, que no nosso caso, nós que somos pessoas de fé, é a palavra de Deus e o ensinamento da igreja. O nosso ver de ontem é hoje, portanto, iluminado pela palavra de Deus e pela doutrina da igreja. Doutrina essa que se foi construindo ao longo do tempo, é claro, também a partir da palavra de Deus. É que o documento de Aparecida nos ensina no seu famoso número 19, olhar a realidade com o olhar do discípulo missionário. E este é o tema do segundo dia do nosso seminário. Conhecer um pouco mais o texto bíblico escolhido como lema para a campanha da Fraternidade de 2023 e entender o que a Igreja tem a dizer sobre as situações de penúria, das quais a fome é das mais tristes. O relato da multiplicação dos pães é um relato muito rico. Assim como os demais textos bíblicos, permite leituras sob diversos ângulos. A campanha da Fraternidade 2023 nos convida a olhar esse tema com o olhar de quem se angustia com o fenômeno, o triste fenômeno da fome. Vejam que, naquele momento, os discípulos de Jesus constatam o problema. Não há alimento suficiente para toda aquela gente. Na cabeça dos discípulos, a única solução seria mandar a multidão buscar alimento por conta própria. Mas, no coração de Jesus, a lógica era outra. Façamos alguma coisa, manifestemos um sinal do céu, sinal de que o reino de Deus está no meio de nós. Nesse caso, é o sinal da fartura, sinal de que os famintos são saciados. Então, bom seminário, bom segundo dia. Aproveitem bastante e juntos coloquemos a campanha da fraternidade em ação, trabalhando para que a fome não seja mais uma angústia social a ponto de ter que voltar outra vez, daqui a algum tempo, a ser tema da campanha da fraternidade. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Dom Joel, por essas palavras de acolhida, de introdução nesta nossa segunda noite do seminário. Oxalá nós nunca mais precisemos voltar a este tema da fome na campanha da fraternidade, como disse ontem o Dr. Melilo e como hoje o senhor bem relembrou. Nós temos pena que estou vendo aí nos comentários muita gente dizendo que está travando, que está complicada a transmissão. Por aqui está tudo certo. Por aqui a nossa conexão está normal, a nossa produção técnica informou que está tudo tranquilo. Verifique aí a sua conexão na internet e qualquer problema, a nossa live fica gravada aqui para que num outro momento você consiga acompanhar. Mas eu espero que esses problemas se resolvam e todos consigam participar online, porque a participação de todos enriquece muito a nossa noite de reflexão. Como nós fizemos ontem, eu convido você agora
antes de nós começarmos a reflexão própria de hoje, a um momento breve de oração. Vamos nos recolher um instante e suplicar ao Espírito Santo que ele seja a nossa luz. Esta segunda noite é a noite do iluminar. Nós queremos acolher a luz da palavra e a luz do magistério da igreja para esta triste realidade da fome. Por isso, peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a graça da compreensão da palavra de Deus e do magistério da igreja. Para iniciar a nossa oração, nós vamos hoje voltar ao hino da campanha da fraternidade de 1985, a segunda vez em que a campanha da fraternidade tratou do tema da fome. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, irmãos, é tempo de unidos caminhar e agradecer ao Deus da vida no nosso cantar. Nossa Senhora canta, Deus é nossa esperança, Ele derruba o poderoso e ao humilde eleva. Dá pão a quem tem fome, santo é o seu nome, e hoje ele nos convida a sermos mais irmãos. Insegurança e fome são frutos do desamor que sacrifica o povo humilde a viver na dor. Nossa Senhora canta, Deus é nossa esperança, Ele derruba o poderoso e ao humilde eleva. Dá pão a quem tem fome, santo é o seu nome, e hoje ele nos convida a sermos mais irmãos. Deus é a favor dos pobres, com eles caminhará, e das correntes do egoísmo vai nos libertar. Nossa Senhora canta, Deus é nossa. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a tomar agora a sua Bíblia e vamos ouvir o texto que inspira esta campanha da fraternidade de 2023. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto, à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada.
despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Façamos um instante de silêncio. Ainda com o texto na nossa tela, nós podemos retomar, reler algum versículo que tenha chamado a nossa atenção nesta proclamação e deixar esta palavra cair no nosso coração. Ontem nós víamos como Deus se compadece do sofrimento do povo no Egito. Hoje Jesus, Deus feito homem, se compadece da fome da multidão. Façamos um instante de silêncio e deixemos que esta palavra que ilumina a nossa campanha ganhe sentido na nossa vida. E agora, para concluir esta nossa breve oração, vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade de 2023. Nós já vamos rezando, fazendo chegar a Deus a nossa prece e vamos nos habituando, nos acostumando a esta oração que nos é proposta. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho se encheu de compaixão. Abençoou, repartiu 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Muito bem, depois de rezarmos, vamos às nossas reflexões desta noite. Como ontem, nós teremos hoje 2 reflexões, um momento de perguntas e respostas e um pequeno vídeo sobre o Fundo Nacional de Solidariedade. As nossas reflexões serão
A primeira delas, à luz da palavra, com a assessora da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB, a nossa querida Mariana Venâncio, que vai nos ajudar a compreender este texto, especialmente, que nós acabamos de ouvir e de rezar. Depois, num segundo momento, Dom Beto Breis vai nos apresentar, ele que é da Comissão de Doutrina da CNBB e bispo de Juazeiro, na Bahia, ele vai nos ajudar com a luz do magistério da Igreja. O que é que a tradição e o magistério nos ensinam dessa relação do cristão com a fome? Depois nós teremos o momento das perguntas. O Padre Anésio já está nos ajudando aí nos bastidores, atento às perguntas de vocês no chat. Depois ele vai fazendo aí uma seleção, porque como vocês sabem, nós não conseguimos apresentar e responder todas as perguntas. Aquelas que vocês fizerem, o Padre Anésio selecionar, vão ser respondidas hoje só pelo Dom Beto. A Mariana não pôde estar presente para responder as perguntas, mas o Dom Beto está conosco generosamente para responder todas as perguntas. Então, não deixe de fazer a sua pergunta aí no chat. Muito bem, vamos lá. Mariana, muito boa noite, seja bem-vinda, ajude-nos com a luz da palavra de Deus. Olá, Padre Jean Paul, uma boa noite também a você que nos assiste de casa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa segunda noite do nosso seminário bíblico. Quero fazer uma saudação também a todos aqueles e aquelas que vão nos assistir depois por meio da gravação desse vídeo, Fico feliz de estar aqui nesse segundo dia para refletirmos juntos sobre algumas luzes que o texto bíblico escolhido para iluminar a campanha da Fraternidade 2023 nos ajuda a perceber. Esse texto é a clássica narrativa em que Jesus alimenta uma multidão. Nós a conhecemos muito bem e, ao que tudo indica, essa foi uma das memórias sobre Jesus e sua atuação que mais ficaram presentes na memória dos primeiros ouvintes e das primeiras testemunhas de Jesus. Tanto é que ela foi escrita pelos evangelistas e repetida 6 vezes no conjunto dos 4 evangelhos. Nós vamos aqui falar sobre algumas particularidades dessa narrativa de Mateus, mas é importante já frisar isso, né? Esse episódio em que Jesus alimenta uma multidão é um daqueles que mais marca os seus ouvintes e as primeiras testemunhas do seu ensinamento e da sua atuação. Isso é importantíssimo para nós, porque essa associação que Jesus faz entre o ensinamento e a sua ação torna-se um demonstrativo da sua identidade. Jesus não é apenas aquele que ensina e não pede dos seus discípulos apenas um aprendizado, mas ele pede uma associação também com a vida prática, ou seja, aquilo que refletimos a partir da experiência com Jesus e do seu ensinamento não pode ficar apenas no nível da reflexão e da intelectualidade, mas precisa tocar e transformar também o campo da nossa ação. É isso que a campanha da Fraternidade 2023 nos ensina. E olha que nós nem falamos ainda das particularidades do texto, né? Ontem nós vimos a realidade da fome, é o primeiro passo que o texto base nos propõe. Num segundo momento, nós nos deixamos iluminar pela luz da palavra de Deus e do ensinamento da igreja, para então, num terceiro e fundamental momento, transformar a nossa realidade a partir das nossas ações concretas, enquanto indivíduos e também enquanto sociedade. Essa é a ação completa, a identidade completa que deve assumir todo aquele que se torna discípulo de Jesus. Por isso, ontem, quando a gente falava da realidade da fome, não fazia sentido pedir que nós falássemos da doutrina da igreja, né? Algumas pessoas, às vezes, têm essa reação, mas vamos falar da doutrina?
nós estamos falando da doutrina, né? Nós estamos falando daquilo que o Senhor espera de nós a partir do seu exemplo, do seu ensinamento e da sua identidade revelada no Evangelho. Jesus não é apenas aquele que ensina, mas aquele que age e transforma o agir daquele que deseja ser o seu discípulo, né? Outras doutrinas surgiram depois propondo que apenas o ensinamento e o conhecimento sobre Jesus levariam à comunhão com ele e, consequentemente, à salvação. E a igreja rejeitou tais doutrinas, né? O ensinamento e a experiência com Jesus tocam necessariamente a nossa vida, o nosso agir, e essa é a campanha, a proposta da campanha da fraternidade, não só desse ano, como de todos os outros anos. Mas falando especificamente, né, sobre esse texto de Mateus, que nós somos convidados a ouvir, ele tem várias ligações com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento, que nós não vamos detalhar aqui, mas que estão descritas muito bem lá no texto base, depois cada uma poderá conferir. Primeiro, a conexão com o ambiente do Antigo Testamento, especialmente com a fome do povo que precede a libertação do Egito, o Êxodo, depois com a fome com a qual os profetas de Israel precisam lidar. Eles têm uma mensagem muito incisiva com relação aos que sofrem com a fome, chamando à responsabilidade aqueles que desejam seguir a lei de Deus. Então, a mensagem dos profetas, ela deixa muito clara como não é possível dizer que se segue e se ama a Deus sem também uma correspondência na vida prática, especialmente na responsabilidade com aqueles que mais sofrem, que no tempo dos profetas são descritos como a viúva, o órfão e o pobre. Então, tanto a Torá quanto os profetas vão trabalhar de modo muito próximo essa questão da fome como uma responsabilidade de todos aqueles que se mantêm fiéis ao Senhor, como uma resposta à eleição divina também, né? No Novo Testamento, essa prática com relação àqueles que sofrem, àqueles que são pobres, ela aparece principalmente nos Atos dos Apóstolos, que retrata aquela figura da comunidade primitiva, da igreja primitiva, que colocava tudo em comum para que ninguém tivesse necessidades materiais, para que ninguém passasse fome, principalmente. Então, era uma identidade dos primeiros discípulos, essa preocupação material com as necessidades alheias. Aqui no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, nós vamos nos encontrar, em primeiro lugar, com o modelo de atuação que vem do próprio Jesus. Nós vemos na primeira parte do Evangelho que nós escutamos o que Jesus fez quando ele viu a multidão pela primeira vez. O texto diz que Jesus vai para um lugar deserto à parte. Nós sabemos que Jesus era sempre cercado por uma multidão, então às vezes ele buscava lugares desertos para que ele pudesse ele mesmo rezar, ele mesmo ouvir o Senhor, para então poder continuar o seu ministério de pregação, de anúncio, de cura, de conversão. Mas nesse caso específico, quando ele se dirige a esse lugar deserto, as multidões já ficam sabendo e se adiantam para encontrar Jesus, porque nós sabemos que elas tinham sede e fome também da palavra e do ensinamento dele. Então, quando Jesus vê as multidões, sua primeira atitude é encher-se de compaixão por elas. Então, o modelo de atuação de Jesus aqui permanece sendo um modelo para nós. Jesus vê as multidões, Jesus enche-se de compaixão por elas e então Jesus cura aqueles que estavam enfermos. É uma forma de Jesus transformar em prática o ensinamento que já saciava as multidões. Jesus tinha essa consciência de que, embora as multidões tivessem sede e fome por sua palavra e ficassem verdadeiramente, autenticamente saciadas pelo seu ensinamento, ainda restava uma necessidade física e material que também precisava ser suprida, porque o objetivo de Jesus era a saciedade integral da pessoa, não apenas no nível das emoções, dos sentimentos,
da intelectualidade, da interioridade, mas também daquilo de concreto que elas precisavam vivenciar. Então, ao ver a multidão, Jesus se enche de compaixão e cura. Então, a compaixão, ela acaba sendo o elo entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós fazemos. Talvez essa seja a principal luz que a palavra de Deus lança para nós no contexto da campanha da fraternidade. A compaixão, ela não pode ser uma tarefa que nós exercemos em determinados momentos como eventos marcados na nossa agenda. Ela não é isso. A compaixão, ela é a identidade de todo aquele que é discípulo de Jesus. A nossa identidade deve ser o sentir compaixão pelas necessidades dos nossos irmãos, porque só assim nós teremos a sabedoria necessária para converter aquilo que nós vemos em ação prática. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas negam aquilo que nós estamos vendo, né? Que elas não querem fazer esse primeiro passo, que é ver a realidade especificamente da fome que a campanha da fraternidade nos propõe. O primeiro passo é, de fato, enxergar aquilo que acontece. É ter consciência de que, no nosso Brasil, realmente muitas pessoas passam fome, né? Isso não é uma fake news, isso é uma realidade que os nossos olhos precisam ver. Mas para que essa visão se torne ação, é necessária a mediação da compaixão. Então, a primeira luz que a palavra de Deus lança sobre nós é a necessidade de que tenhamos a compaixão como identidade do nosso discipulado, do nosso ser. Os discípulos, eles também veem a questão da fome, eles também veem a necessidade da multidão, mas eles ainda não sabem o que fazer. Então, eles vão até Jesus dizer: esse lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos, por um lado, não têm consciência de uma responsabilidade pela necessidade dos outros, eles vão aprender isso com Jesus, de fato, mas, por outro lado, eles também se encontram perdidos, né? Há uma multidão e eles não sabem o que fazer. Nós também, quando vemos a realidade da fome, às vezes não sabemos o que é possível fazer diante disso. Por isso, os discípulos vão até Jesus. E por isso, a proposta da campanha da fraternidade não é apenas uma proposta de ação social, mas uma ação eclesial que brota da nossa fé. Porque antes de fazermos qualquer coisa, nós vamos à palavra de Deus, nós vamos até Jesus dizer: olha, no nosso Brasil existem milhões de famintos e nós não sabemos ainda o que fazer. E aí, o mandato de Jesus é de fato uma ordem, um mandato. Ele diz aos discípulos: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Esse é o mandato que a campanha da fraternidade quer fazer ressoar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, e o texto base, na parte do Iluminar, começa dizendo exatamente isso. É uma expressão da coragem profética da igreja deixar-se interpelar novamente por esse mandato de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Se há milhões de famintos no nosso Brasil hoje, nós devemos dar nós mesmos de comer. Como eu disse no início, por meio das nossas ações individuais, mas também por meio das nossas ações sociais. É necessário é necessária, né, uma conversão social também, para que as nossas políticas públicas, aos poucos, deem conta dessa realidade que é um flagelo, realmente, talvez um dos principais flagelos que existem na nossa sociedade no nosso tempo. Então um mandato de Jesus que completa essa ação da compaixão. Os discípulos veem a necessidade da multidão, eles sentem que é preciso fazer alguma coisa, não se pode deixar as pessoas naquela situação, mas é Jesus quem ensina aos discípulos o que deve ser feito. E aqui é muito bonito que muitos exegetas, ou seja, estudiosos da palavra de Deus, enxergaram nessa versão de Mateus, para essa narrativa em que Jesus alimenta uma multidão, um modelo da atuação também da igreja. Jesus vai dando as instruções para que os discípulos distribuam o alimento que ele vai oferecer. Então, isso parece muito com a ministerialidade da nossa igreja, né?
Os nossos ministros, nossos pastores, não distribuem um alimento próprio, mas um alimento que vem do próprio Jesus. O fato de Jesus pedir que as pessoas se sentem, se organizem, para que os seus ministros, seus discípulos, possam distribuir o pão que ele vai dar, é uma imagem da igreja que organiza o povo de Deus e distribui ela mesma o alimento que o Senhor oferece. E aqui também há uma ligação muito clara com a Eucaristia, né? Muitos exegetas viram também nesse texto um prelúdio do que seria a Eucaristia enquanto alimento que vem do próprio Jesus, que é o próprio Jesus e que sacia a pessoa por inteiro, de maneira integral. Mas não devemos olhar para esse texto apenas como uma metáfora da Eucaristia. Não é isso que o texto quer nos ensinar, né? Também a Eucaristia, ela precisa ser associada à responsabilidade social. Assim como os evangelistas associaram a Eucaristia a temáticas diversas. João, por exemplo, na sua narrativa do capítulo 13, associa a última ceia, que nós sabemos que é o momento em que Jesus instaura a Eucaristia. João associa a Eucaristia ali ao serviço aos irmãos. Então, aqui em Mateus também, Mateus faz uma associação, mas ele vai associar a Eucaristia à responsabilidade fraterna. Então, perceber as necessidades do outro e tornar-se responsável por elas, porque é esse o mandato de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, a responsabilidade é de vocês, vocês não devem despedir as multidões de mãos vazias, eles não têm que ir embora, a responsabilidade é de vocês. Então, Mateus associa a Eucaristia, essa metáfora do pão, que por enquanto é uma metáfora, né? O pão que Jesus oferece torna-se uma metáfora daquilo que mais tarde ele vai oferecer realmente em plenitude. A Eucaristia fica aqui, então, associada à responsabilidade social. E aí é importante também recordar que, mais adiante no Novo Testamento, nós temos um outro relato da Eucaristia, que é, talvez, provavelmente, o mais antigo e o que foi escrito primeiro. Então, nós não temos aqui uma organização cronológica da redação dessas narrativas, mas uma organização pedagógica, né? Nós conhecemos Jesus para depois lermos as cartas que Paulo escreveu às comunidades a partir da fé em Jesus. Mas o relato paulino da Eucaristia, que é o que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, é o texto mais antigo que registra um testemunho, uma memória sobre a Eucaristia. Muito provavelmente esse texto nasce, e se a gente lê o entorno ali da narrativa, isso fica muito claro, esse texto nasce da necessidade e da fome, que era uma realidade no tempo de Paulo, na comunidade de Corinto. Então, o texto da primeira carta aos Coríntios sobre a Eucaristia nasce como um chamado de atenção que Paulo faz à comunidade dos coríntios, dizendo a eles, olha, vocês são assíduos na ceia, mas a ceia que vocês celebram se torna esvaziada de sentido, porque na prática muitos de vocês passam fome. Então é como se Paulo estivesse dizendo à comunidade, olha, a ceia que vocês celebram, ela não está completa, porque muitos irmãos estão passando fome. Ela só estará sendo celebrada de modo pleno, de modo completo, de modo fiel àquilo que Jesus desejou, fez e ensinou, quando as necessidades materiais dos irmãos de vocês também não existirem mais, né? A Eucaristia celebrada, ela precisa impelir a compaixão e a práticas concretas em favor do outro, especialmente a partir das suas necessidades concretas. Então, esse contexto no qual se insere a primeira carta aos Coríntios também nos mostra que desde as primeiras comunidades e os primeiros testemunhos, a Eucaristia esteve associada a uma responsabilidade social. Também para nós hoje, celebrar a Eucaristia precisa ter como consequência as nossas ações práticas em favor da necessidade do outro. Então, saciar a fome interior que existe no ser humano
precisa ser uma prática cotidiana, atrelada também à prática cotidiana de saciar as fomes concretas e materiais, que são uma realidade, especialmente aqui no nosso contexto brasileiro. Então, eram apenas algumas partilhas de alguns elementos que nós poderíamos ouvir a partir do texto bíblico que a Campanha da Fraternidade nos propõe para esse ano de 2023. Eu espero e desejo que todos possam ter uma fecunda Campanha da Fraternidade, mas especialmente que a Quaresma de 2023 seja, de fato, uma oportunidade de conversão, de aprofundamento, de reencontro conosco e com o Senhor, porque a conversão, ela também inclui a mudança em todos os âmbitos das nossas relações, né? Não somente nas relações que nós estabelecemos conosco mesmos, mas nas relações que nós estabelecemos com os nossos irmãos e com a nossa sociedade. Então, acho que não existe tema mais fecundo, mais profícuo nesse momento que nós vivemos, do que olhar para a fome e encontrar alternativas para respondermos profeticamente e a partir da palavra de Deus a essa realidade que marca tão negativamente a nossa sociedade, né? Que possamos, então, nos deixar iluminar pela palavra de Deus e também pelo magistério da igreja que nós escutaremos e refletiremos também nessa noite. Muito obrigada pela companhia de vocês. Boa noite, Padre Jean Paul. Obrigada pelo convite para estar aqui dividindo essas reflexões nessa segunda noite. E seguimos sempre juntos, escutando a palavra de Deus e nesse esforço contínuo de colocá-la em prática. Muito obrigado, Mariana, pela riqueza da sua partilha acerca da palavra de Deus como luz para essa realidade da fome. Como é bom compreender o texto bíblico na sua profundidade, né? E nas suas relações internas e intrabíblicas, né? A Mariana refletiu conosco sobre o texto de Mateus, mas também trouxe a primeira carta aos Coríntios como referência, essa primeira referência eucarística do Novo Testamento. Isso é muito bom, isso nos enriquece muito. Muito obrigado, Mariana, não só por essa participação, mas pela sua participação imprescindível na redação, na confecção do iluminar do texto base. Eu não posso deixar aqui de lamentar o que está acontecendo na transmissão. Muitos irmãos e irmãs estão dizendo no chat que a transmissão não está com boa qualidade, está interrompendo, está travando. Não é algo que esteja ao nosso alcance resolver. Até onde nós sabemos, parece ser um bug do próprio YouTube. E isso está acontecendo também em outras lives que acontecem nesse momento. Nós vamos continuar, porque tem muita gente que está acompanhando e está conseguindo acompanhar. Nós vamos continuar a nossa live normalmente, até porque ela vai ficar gravada. Se você conseguir migrar para o Facebook ou para o Twitter, talvez lá você consiga acompanhar melhor a transmissão. Nós vamos agora acolher Dom Beto Breis, que é bispo de Juazeiro, na Bahia, é da Ordem dos Frades Menores e é membro da Comissão de Doutrina da CNBB. E nós, então, o convidamos para que ele continue essa iluminação do tema da fome, mas agora a partir da luz, da tradição, do magistério, daquilo que a igreja sempre nos ensinou logo depois do texto bíblico. Boa noite, Dom Beto, a sua bênção, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Jean Paul, boa noite a todos que acompanham esse nosso seminário no seu segundo dia, com essa temática tão importante, que é a temática da Campanha da Fraternidade 2023. E, de fato, a fome interpela os discípulos de Jesus. E nós, então, iremos, com a ajuda de alguns slides,
consigo aqui. Pronto. Nós ouvimos a Mariana fazer essa bonita e oportuna explanação sobre algumas luzes, à luz da palavra de Deus, sobretudo o texto de Mateus, que é o texto inspirador da campanha da fraternidade, mas também trouxe-nos aquilo que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, faz essa relação entre a Eucaristia que nós celebramos e a partilha, a solidariedade, né? E, ao mesmo tempo, o grande desafio de superarmos a indiferença. O Papa Francisco, desde o início do seu ministério, ele tem insistido, alertado a todos nós, discípulos de Jesus, acerca do perigo da indiferença. Já antes dessa pandemia da Covid-19, o Papa Francisco falava de uma epidemia da indiferença. A dor do outro não dói em mim. Jesus sente compaixão, se enche de compaixão. Então é muito interessante também essa relação entre Eucaristia, que nós celebramos, pão repartido para a vida do mundo, e o pão repartido no cotidiano, como expressão de solidariedade, de compaixão. Até o Evangelho do domingo passado nos traz muito bem essa realidade. O rico indiferente ao pobre, muito próximo dele geograficamente, mas num abismo do ponto de vista da cegueira, da indiferença do rico. Antes de trazermos algumas explanações, alguns textos do magistério recente da igreja, acho que vale a pena lembrar que os padres da igreja, ou seja, os nossos mestres dos primeiros séculos da igreja, já traziam muito bem essa relação intrínseca, profunda, né, entre a Eucaristia que nós celebramos e a solidariedade, a compaixão, a partilha. Nós encontramos em muitos dos chamados pais da igreja, padres da igreja, como São Basílio, Gregório de Nazianzo, São João Crisóstomo e assim por diante, Santo Agostinho também. Por exemplo, esse texto que nós temos aqui no primeiro plano, de São João Crisóstomo, que é da passagem do século IV para o século V. E tem muito a ver com o que a Mariana já nos apresentava no final da sua explanação. Muitos cristãos saem das igrejas e contemplam fileiras de pobres que formam como muralhas em ambos os lados e passam longe, sem comoverem-se, como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam um passo, como se vissem estátuas sem alma em lugar e almas que respiram. E depois de tamanha desumanidade, se atrevem a levantar as mãos ao céu e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados. Fica bastante claro nesse texto de São João Crisóstomo, né? A relação entre o culto e a solidariedade. E é interessante a gente lembrar em parábola do bom samaritano, né? O sacerdote e o templo que passam sem comoverem-se, né? Não se comovem, não se movem diante da dor do outro. Depois, interessante, em São Jerônimo, dentre outros textos, ele fala aos bispos e aos presbíteros, aos padres, né? A glória do bispo é ajudar a necessidade dos pobres, e a ignorância de todo sacerdote é afanar-se de suas riquezas, né? Então, já alertava esse risco de também nós, ministros ordenados, realizarmos o nosso ministério, mas marcados pela insensibilidade, a não compaixão diante da dor dos pobres e o grito dos que passam fome. Dom Joel, no início, na boa introdução que fez, ele fazia um esclarecimento acerca daqueles que dizem que não é oportuno tratar de um tema que não é especificamente, diretamente religioso, no contexto da campanha do tempo quaresmal. E antes dessa citação de Lumen Gentium, vale a pena lembrar o início da Gaudium et Spes, que é um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II,
que trata justamente da missão da igreja. E a Gaudium et Spes, logo no seu início, diz que as alegrias, esperanças e as angústias de todos os homens, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias, esperanças e angústias dos discípulos de Jesus. E ainda diz que tudo aquilo que é verdadeiramente humano, não pode ser dissociado da vida cristã. Então, portanto, tratar o tema da fome tem profundamente a ver com a fé dos discípulos de Jesus. Nesse sentido, essa citação de Lumen Gentium, capítulo 8, né? De igual modo, a igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana. Mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. Procura aliviar suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. E ao mesmo tempo que essa relação, como vamos ver mais adiante também, entre a Eucaristia e a solidariedade da compaixão, esse reconhecer, à luz daquela parábola do juízo final, reconhecer nos rostos dos pobres. Puebla fala nos rostos desfigurados, o rosto do Senhor, o rosto do Mestre, que se fez pobre e que disse, eu tive fome. Paulo VI, São Paulo VI, que é um dos papas do Concílio Vaticano II, já traz esse tema por diversas vezes. Eu separei apenas 2 citações do Papa São Paulo VI. Por ocasião do 25º aniversário da FAO, né? A FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele dizia, olha, o homem que soube conquistar o átomo, vencer o espaço, saberá finalmente a dominar o seu egoísmo? Trata-se, obviamente, de transformar uma economia frequentemente caracterizada pelo poder, pelo esbanjamento e pelo temor, numa economia de serviço e de fraternidade. E a gente sabe, por exemplo, a grande influência do pensamento, da teologia de Paulo VI no magistério do Papa Francisco. Existem, inclusive, estudos, né, sobre o grande influxo do pensamento de Paulo VI, do pensamento do Papa Francisco. Hoje nós falamos da economia de Francisco, justamente trazendo presente essa questão de uma economia que coloca no centro a pessoa humana. Depois, é interessante, uma das encíclicas mais importantes de Papa Paulo VI, a Populorum Progresso, em pleno ano de 68, quando havia um grande otimismo em relação ao progresso, né? Ele diz, os povos da fome dirigem-se hoje, de modo dramático, aos povos da opulência. E toda encíclica do Papa Paulo VI, Populorum Progresso, um dos documentos muito importantes do magistério da igreja, da doutrina social da igreja, lembra justamente aquele contexto de um otimismo em que ele convida a um realismo, que não é possível pensar desenvolvimento sem solidariedade, sem igualdade, sem justiça. Nesse sentido, o magistério da Igreja Latino-Americana, dos bispos da América Latina, desde Medellín, vem trazendo a opção preferencial pelos pobres. E em Puebla, em 79, no México, a Igreja, de fato, afirma claramente sua opção preferencial pelos pobres. E no número 1134, dessa importante do documento, dessa importância conferente, se diz, afirmamos a necessidade de conversão de toda a igreja para uma opção preferencial pelos pobres, no intuito de sua integral libertação. E mais adiante, no número 90, as profundas diferenças sociais, a extrema pobreza
e a violação dos direitos humanos que ocorre em muitas regiões são desafios à evangelização. Ou seja, a ação pastoral, a ação evangelizadora, ela não pode colocar à margem a sua dimensão social. E o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, inclusive, dedica um capítulo, o 4º capítulo, para lembrar que a ação social, a dimensão sociotransformadora, é parte constitutiva da ação pastoral e evangelizadora da Igreja, como foi na ação de Jesus, que sentia compaixão e agia movido pela compaixão. São João Paulo II, existe uma série de textos, inclusive no ano da Eucaristia, instituído por ele, inclusive a Eclésia de Eucaristia, em que Papa São João Paulo II traz presente essa relação entre a Eucaristia que celebramos e a solidariedade, a compaixão. Temos aqui um texto, uma carta apostólica, Anne Nobiscum Domini, em que o Papa São João Paulo II diz: ainda um ponto para o qual eu queria chamar a atenção, porque sobre ele se joga, em medida notável, a autenticidade da participação na Eucaristia celebrada na comunidade. É o impulso que esta aí recebe para um compromisso real na edificação de uma sociedade mais equitativa e fraterna. Na Eucaristia, o nosso Deus manifestou a forma extrema do amor, invertendo todos os critérios de domínio que muitas vezes regem as relações humanas e afirmando de modo radical o critério do serviço. Aí São João Paulo II faz referência ao lava-pés, como bem a Mariana nos lembrou no relato joanino. E São João Paulo II continua na mesma Mane Nobiscum Domini. São Paulo, por sua vez, reafirma vigorosamente que não é lícita uma celebração eucarística onde não resplandeça a caridade testemunhada pela partilha concreta com os mais pobres. Não é apenas um sentimento, não é pena, né? Compaixão é a dor do outro doendo em mim, e por isso a compaixão nos move e nos comove. Né? E aí o Papa São João Paulo II toma justamente o texto joanino do lava-pés e o texto de Paulo aos Coríntios para lembrar essa relação entre o pão da Eucaristia, que é o corpo do Senhor, e o pão que é partilhado com Cristo presente nos que passam fome. E ainda, nesse mesmo documento, no número 27, a Eucaristia não é expressão de comunhão apenas na vida da igreja, é também um projeto de solidariedade em prol da humanidade inteira. Ou seja, nós sabemos de toda a teologia paulina, né? Nós formamos um só corpo, no corpo do Senhor, a comunhão se realiza no corpo do Senhor, mas também a Eucaristia é expressão também, né, de solidariedade, de uma comunhão que se abre com toda a humanidade, e de modo especial com aqueles que sofrem. Numa Quinta-feira Santa, eu não coloquei aqui, mas lembro-me agora, numa homilia, numa Quinta-feira Santa, São João Paulo II dizia as palavras da instituição da Eucaristia: tomai meu corpo, tomai o meu sangue, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, e não deve ser para nós apenas uma fórmula da consagração, mas uma fórmula de vida, corpo entregue, vida doada. A Eucaristia, então, como um projeto de fraternidade, como um projeto de vida, uma fórmula de vida, diz São João Paulo II. Papa, hoje emérito, Bento XVI, também temos uma série de textos, e vale a pena um dia fazer um levantamento de uma infinidade de textos do magistério do Papa Ratzinger, justamente trazendo presente essa relação entre Eucaristia e solidariedade.
Veja, na perspectiva da responsabilidade social de todos os cristãos, os padres sinodais, e ele se refere ao sínodo sobre a Eucaristia, lembraram que o sacrifício de Cristo é mistério de libertação que nos interpela e provoca continuamente. Precisamente em virtude do mistério que celebramos, é preciso denunciar as circunstâncias que estão em contraste com a dignidade do homem, pela qual Cristo derramou seu sangue, assim, afirmando assim o alto valor de cada pessoa. É um texto bastante claro, né? E, sobretudo, o que está em contraste com a dignidade do homem. E a fome é dessas realidades primordiais que contrastam com a dignidade humana. Eu faço aqui um parênteses, o poeta pernambucano Manuel Bandeira tem um poema, O Bicho, né? Em que ele fala que viu lá um bicho mexendo no lixeiro, tirando detritos e comendo o que encontrava lá. Ele diz, o bicho não era... Ele começa a denominar alguns bichos. Não era tal, e no final diz, o bicho, meu Deus, era um homem. Né? A fome, ela desumaniza, né? E a expressão também de uma cultura desumana, porque nada mais desumano do que a indiferença. A antropóloga Margaret Mead lembra justamente que a civilização começa onde começam os sinais de compaixão, de cuidado. Papa Francisco, eu já lembrava antes, que ele, desde o início do seu pontificado, tem trazido presente o grande desafio de superar a indiferença. Fala, por vezes, que nós somos como que anestesiados, uma cultura do bem-estar nos anestesia. A dor do outro não dói em mim. E naquela belíssima exortação sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco mostra essa relação entre a defesa da vida do inocente nascituro, ou seja, desde a concepção até o fim natural. A defesa da vida, ela deve, de fato, ser desde a concepção até o fim natural. Justamente o Papa Francisco coloca essa frase que está aí, na exortação apostólica, diante daqueles que dizem, né, ou suspeitarem do compromisso social dos outros, considerando algo superficial, secularizado, imanentista, comunista. E o Papa, então, começa a dizer, a defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme, apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada. Exige o amor por toda pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas, igualmente sagrada, é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico das pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura, em todas as formas de descarte. O Papa usa muito essa palavra, descarte, para definir hoje a realidade dos pobres, que são os famintos, descartados. Não podemos propor-nos ideal santidade, continua o Papa, né, que desconsidere uma santidade que ignore a injustiça desse mundo. Nesse sentido, vale a pena lembrar o que Papa Francisco disse recentemente, no dia 15 de maio. Eu vou aqui fechar os slides. No dia 15 de maio passado, por ocasião da canonização de 10 novos santos da Igreja, lá na Praça de São Pedro, na sua homilia, o Papa Francisco dizia assim, eu acho que isso é muito importante. Primeiro servir, depois dar a vida. Eu gosto de perguntar às pessoas que me pedem um conselho, diz uma coisa, tu dás esmola? Sim, padre, eu dou esmola aos pobres. E quando dás esmola, tocas a mão da pessoa,
Ou deitas a esmola e fazes assim, esfrego as mãos uma na outra, para te limpares? E as pessoas coram, não, eu não toco. Quando dás esmola, fixas nos olhos a pessoa que ajudas, ou olhas para o outro lado? Eu não olho. Tocar e olhar. Tocar e olhar a carne de Cristo que sofre, dos nossos irmãos e irmãs. Isso é muito importante. Dar a vida é isto. A santidade não se faz de alguns gestos heróicos, mas de muito amor diário. Aí a questão da compaixão que faz a diferença. Porque também não basta organizar, por exemplo, distribuição de alimentos, campanhas, mas se não se faz isso movido pela compaixão, pela consciência de que o outro que passa fome, o outro que é desprovido dos direitos fundamentais, é meu irmão, é pessoa humana. Então eu olho nos olhos dessa pessoa, eu toco nessa pessoa da consciência de que é meu irmão, minha irmã. Certa vez aqui em Juazeiro, né, visitando um centro que acolhe pessoas em situação de rua, tinha um grupo grande, mais de 40 pessoas, e eu conversando, pretensiosamente fiz uma pergunta. Eu disse, o que mais faz vocês sofrerem? Eu digo pretensiosamente porque eu achava que tinha resposta, que era a fome, estar sem casa, sem teto. E aí um jovem senhor disse assim, o que mais me faz sofrer é o olhar de indiferença das pessoas, é o olhar de desprezo. Essa foi a palavra que ele usou. O olhar de desprezo das pessoas. E todos os outros balançaram a cabeça e começaram a dizer, é mesmo, é mesmo. O olhar de desprezo. Portanto, o Papa Francisco nos convida, né, primeiro, a olhar como Jesus, olhar a pessoa com ternura. E o Papa Francisco, de vez em quando, usa a expressão ternura eucarística. E dessa ternura eucarística, desse olhar com ternura, aí vem os gestos de ação. E ao mesmo também lutando contra as causas da fome. Não só socorrendo as vítimas, mas também indo de encontro às causas da fome, às estruturas, às situações que de fato ocasionam a miséria de tantos. E agora os dados de fato são alarmantes nesse país que é um dos campeões de exportação de alimentos. Muito obrigado, Dom Beto. Quanta riqueza, né? Desde os santos padres até os papas do nosso tempo, a nenhum deles passou despercebida a questão da fome, do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, não é? Então também não pode passar a nós. Nós também temos que nos comprometer com essa causa. Muito obrigado por essa iluminação, por pesquisar e trazer aí tantos textos do magistério da igreja que nos ajudam a nos posicionar como igreja, como cristãos, diante dessa triste realidade. Eu quero convidar aqui agora para a nossa sala o padre Anésio Ferla. O padre Anésio é do Rio Grande do Sul, né? É doutor em teologia moral, é um grande conhecedor da campanha da fraternidade, já escreveu livros sobre a história da campanha da fraternidade, e hoje ele é o nosso articulador das perguntas. Olha lá o livro do Padre Anésio, né, sobre a história da campanha da fraternidade, e hoje é ele que vai nos trazer as perguntas dos internautas. É lamentável que muitos internautas ainda estejam com problemas de conexão ou a nossa transmissão. Sinceramente, nós não sabemos o que é que está acontecendo, gente. Perdoe-nos aí e não desistam. Se não conseguem acompanhar agora, depois vejam a live gravada, porque se Deus quiser ela vai ficar perfeita na gravação. Padre Anésio, seja bem-vindo, a casa é sua e o diálogo agora é com o senhor. Boa noite, Jean. É com muita alegria e agradecimento também de estar aqui participando desse momento, dessa segunda noite, né,
da nossa formação sobre a campanha da fraternidade do próximo ano. A minha saudação a todos e a todas. A minha saudação, né, a Mariana mesmo se fez a belíssima reflexão gravada, né, mas que fez uma conexão assim belíssima com a vida de Jesus, né, o texto que é o texto base, então, deste ano, dessa campanha, relacionando, então, o alimento material com o alimento espiritual, que é a Eucaristia. E a minha saudação a Dom Beto, que acabou de fazer também a sua belíssima reflexão, como você partilhava também, né, indo dos padres da igreja, ao magistério da igreja, as cartas, encíclicas, citando assim de uma forma tão bonita, tão apropriada e tão reflexiva. Pois bem, então, a gente aprofundou aí a história, a caminhada da campanha da fraternidade no Brasil, e que, desde que iniciou, nós vimos o quanto está presente a sua fundamentação bíblica, né? A iluminação bíblica, desde lá no ano de 1962, quando iniciou lá no estado do Rio Grande do Norte, e junto ao magistério da igreja. Mas eu não quero me delongar, então, no sentido que vou já trazer presente, então, umas perguntas que foram feitas, né? Infelizmente, o problema da internet atrapalhou um pouco hoje à noite. Mas são muitas pessoas que também estão participando, né? Então, queremos interagir com o nosso assessor, né? Dom Beto, com algumas perguntas, uma entre as quais é esta. O frater João Paulo Damasceno Silva fez a colocação e pergunta: as políticas públicas precisam ser pensadas no atendimento a essa necessidade básica da fome, uma questão da dignidade humana, que é ter alimento na qualidade e na quantidade certa para a nutrição das pessoas. A exemplo de Jesus, como podemos vivenciar a campanha da fraternidade do próximo ano na prática? Como está sendo pensada para não ficarmos, quem sabe, na teoria? Jesus usou da teoria à prática. A cada ano, a campanha da fraternidade nos traz um texto base. E sempre o texto base segue uma metodologia muito interessante, que é aquela clássica metodologia do ver, que se faz uma análise da realidade, se apresenta dados, os números, e apresenta a realidade a partir do tema concreto, no caso de 2023, o tema da fome. Depois vem a segunda parte, que é o julgar, que traz elementos desde a luz da palavra de Deus, a luz do magistério da igreja, e assim por diante. E depois a terceira parte, que é sempre o agir, e ali traz uma série de indicações práticas. Inclusive, já nos objetivos específicos da campanha da fraternidade, há muitas já indicações de ações concretas que os discípulos de Jesus no Brasil podem, de fato, assumir, né, incorporar pessoal e comunitariamente no combate à fome, que, como já temos dito desde o início, é uma realidade que interpela. O princípio fundamental é o princípio da compaixão. Acho que é criar uma cultura eucarística, que é a cultura da compaixão. À luz da Eucaristia que nós celebramos, sentimos a dor. A partir daí, dessa compaixão, de fato, vamos sendo criativos e nos somando em favor de políticas públicas, de ações concretas, que não apenas amenizem a fome, mas que, de fato, possam ir lá ao encontro das raízes da fome. São raízes estruturais, históricas em nosso país. A fome é um problema já enraizado em nossa cultura, que tem se agravado sempre mais.
Basta ver que já são 3 campanhas da fraternidade que trazem esse tema, daí se percebe que é um tema angustiante e é um tema que persiste, infelizmente. E basta a gente sair nas ruas. Então, eu penso é importante a gente ter esse texto base, ler o texto base e em comunidade, em grupo, pastorais, movimentos, instituições, pensarmos o que nós podemos fazer na realidade concreta da nossa cidade, do nosso município, do estado, pensando no país como um todo. Penso que aí vamos descobrindo ações, porque a própria da compaixão é ação concreta, não é só um sentimento, né? É algo, a compaixão como Jesus. A dor do outro dói em mim, então eu não quero sentir dor, ninguém gosta de sentir dor. Então eu começo a agir para que essa dor que dói em mim possa ser dirimida. Muito bem, mas gostaria de trazer presente uma outra pergunta também, que podia ser se estivesse presente a Mariana, mas assim, isso que poderia ser para você também, dentro da questão mesmo bíblica, né? Na economia bíblica, a justiça está na multiplicação dos bens, do pão, ou na sua divisão? Conseguiu entender? Sim, eu penso, eu não sou exegeta, não sou perito em Bíblia, mas com certeza não há uma dissociação entre multiplicação e partilha, divisão. Desde o início, nesses dias, por exemplo, estamos acompanhando Amós nos domingos, né? Amós é bastante claro, fala inclusive dos pobres que têm os dentes limpos, porque não comem, e denuncia os que ficam se banqueteando. Então, os profetas Amós, Oséias, Jeremias, né, denunciam essa situação de desigualdade e propõem justamente a divisão dos bens, né, que não haja essa desigualdade gritante que está na raiz. O Papa São João Paulo II mostrava o nexo causal, justamente à luz da palavra de Deus. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. E os evangelhos, nós ouvimos domingo passado, né? O rico nem nome tem, ele é enterrado, e vai lá para o lugar do tormento. E o pobre tem um nome, Lázaro. Lázaro quer dizer Deus cuida. E Lázaro vai para junto, para o seio de Abraão. E justamente quando o rico pede, por favor, que alguém vá lá avisar os parentes dele, mas ele já tem as escrituras, né? já tem Moisés e os profetas. A palavra de Deus já coloca claro o desafio de enxergar o pobre, como a Mariana bem lembrava, enxergar e ao mesmo tempo sentir sua dor e agir em favor, que passa necessariamente não apenas pela esmola, no sentido que nós usamos hoje, porque a palavra esmola, na sua raiz grega, não é dar do que sobra. Tem a ver com compaixão. É partilha, é divisão, é solidariedade. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada, né, de esmola, de dar resto. Por isso que o Papa Francisco falava, olhar nos olhos, tocar na pessoa, né, e ao mesmo tempo não dar sobra. Às vezes existe muita hipocrisia de pessoas que se acham solidários e dão resto para os pobres. Basta ver que na sabedoria popular, quando a pessoa não partilha, não divide, é chamada de pão duro, porque ela não dá do que tem, ela dá do que não quer. Muito bem. Como é bom refletir, assim, realmente nesse sentido, mesmo o convite que a campanha vai nos fazer também a todos nós, de uma coerência, né, de vida, também daquilo que rezamos com aquilo que fazemos, com a caridade. E por isso também que a campanha da fraternidade é a sua maior reflexão, que no tempo quaresmal, né? A partir do Senhor, a partir de Jesus, é que buscamos cada vez mais uma conversão de vida, uma transformação de vida, indo ao encontro, nesse caso, com os mais necessitados, os mais pobres, a solidariedade. Mais uma pergunta, então, eu acredito que
nosso tempo vai passando, também vamos concluindo, né, Padre G? A última pergunta, que é bem realmente interessante e atual, é do Paulo David. Pergunta: como não separar Jesus eucarístico missionário e os pobres necessitados, tendo os pilares das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, 2019 ao 2023? Justamente, se temos o pilar da palavra, o pilar do pão, o terceiro pilar da caridade, né? Inclusive, entra a dimensão política, porque desde Pio XI, que os papas lembram que a política é a mais sublime forma de caridade. Então, por isso que até o votar implica também numa postura na perspectiva dos que passam fome, dos pobres, né? Nesse sentido, a caridade, né, que, como eu falava antes, que não é dar sobra, né, é repartir. A Eucaristia, o Papa João Paulo II, eu gosto muito dessa expressão, né? As palavras da instituição da Eucaristia não devem ser para nós apenas a fórmula da consagração, mas uma fórmula de vida. Vida entregue, vida doada. Então, Jesus Eucarístico, é Ele mesmo que nos impulsiona, porque Ele não dá resto, Ele não dá sobra para nós. Desde o mistério da encarnação, Deus entra na história se fazendo um de nós e Ele se doa inteiramente. A vida de Deus em nós é doação plena dele. Portanto, aprender com a Eucaristia, a não dar resto, a se doar e repartir o pão. Teve uma dessas campanhas da Fraternidade do passado que lembrava do pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a repartir o pão. Então, o pão da Eucaristia, de fato, ele nos leva, né, mais do que uma devoção eucarística, a uma vida feita Eucaristia. E nessa vida Eucaristia, intrinsecamente ligada à partilha, à solidariedade. Não só socorrendo as vítimas, como dizia Dom Helder Câmara, mas lutando contra as causas, o que provoca a fome. Muito bem, como é forte isso, ainda mais concluindo também o tempo de pandemia, né, que nós vivemos, que a partir da Eucaristia nos leva cada vez mais a ir de encontro, e quantos gestos de caridade, de amor, de pão partilhado também nesse tempo de pandemia, né, das comunidades. Então, a nossa profunda gratidão, Dom Beto, pela participação, pela colocação, pelas respostas às perguntas, né? Acredito que vai ser de um grande proveito nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, assim como a belíssima colocação também da Mariana sobre a questão bíblica, né? Então vai estar gravado, quem quiser aproveitar, com certeza, né, Padre? Vai aproveitar, então, muito bem. Nossa gratidão a quem também fez as suas colocações, a quem participou mesmo dentro das dificuldades também dos acessos à internet nesta noite, né? Mas que a palavra de Deus continue nos iluminando, nos guiando para uma ação cada vez maior como igreja, junto ao povo de Deus que tem fome. Obrigado, Padre Jean. Obrigado, Padre Anésio, obrigado, Dom Beto, pela participação dos senhores, né? Nosso agradecimento também à Mariana. Como é bom essa conversa, essa partilha, ainda mais tendo tantos irmãos e irmãs nossos de todo o Brasil participando online e mesmo assistindo depois por causa das dificuldades da conexão de hoje, né? Mas muito obrigado mesmo, Dom Beto. O senhor nos enriqueceu muito. Muito obrigado, Padre Anésio, também pela sua mediação nesse momento das perguntas. Com certeza, é mais uma noite rica desse nosso seminário. Padre Jean Paul, você poderia dar licença só um pouquinho? Pois não, a parte é sua. Contar só um episódio que morei vários anos em Fortaleza, e certa vez na nossa casa, na casa dos frades franciscanos,
chegou um guri, um menino, pedindo comida. Ele disse, estou morrendo de fome. Era 1h da tarde. Aí o frade e eu preparamos um prato para ele. Ele começou a comer avidamente, com pressa. Até o frade disse, mas rapaz, come devagar que isso vai fazer mal para o estômago. E ele comendo com pressa. Mas quando chegou na metade do prato, exatamente na metade do prato, ele disse, tem um saco para eu botar o resto? Aí eu disse, mas você disse que está com tanta fome e não vai comer tudo? Aí ele disse, é que lá em casa tem um irmãozinho com fome. Fraternidade, a campanha da fraternidade. Onde não há fome, onde não há compaixão, não há fraternidade. E depois lembrar o Congresso Eucarístico, que vai acontecer no Grande Recife, na Arquidiocese de Olinda e Recife, em novembro. E o tema do Congresso é justamente pão em todas as mesas. E Recife é a cidade no Brasil que é mais gritante a desigualdade social. E é bem oportuno essa relação de Congresso Eucarístico e o pão em todas as mesas. Muito obrigado. Como o senhor lembrou do texto base, e aqui no texto base, esse ano, nós temos também uma sugestão, um anexo com sugestões de músicas, documentários e poemas, inclusive o bicho, né? O bicho do Manuel Bandeira está aqui nas sugestões de poema para trabalhar a questão da fome. E curiosamente também no texto base nós dizemos que as 3 vezes que a CNBB aborda o tema da fome estão profundamente ligadas a 3 congressos eucarísticos. Em 75, a primeira vez, teve um congresso eucarístico. Em 85, a segunda vez, foi o Congresso Eucarístico de Aparecida. E agora, em 2023, a terceira vez, vai ser logo depois do Congresso Eucarístico de Olinda e Recife. Essa ligação íntima entre Eucaristia e compaixão, né? O senhor terminava sua fala dizendo que é importante passarmos da devoção eucarística a uma vida eucarística, né? Que essa campanha da fraternidade, ajudada pelo Congresso Eucarístico, nos ajude a isso. Muito obrigado mais uma vez aos senhores e à Mariana. Como nós fizemos ontem, nós vamos agora assistir um videozinho muito rápido sobre o Fundo Nacional de Solidariedade. Você lembra que um dos principais gestos concretos da campanha da fraternidade é a coleta nacional da solidariedade, que acontece todos os anos no Domingo de Ramos. Em 2023, vai ser no dia 2 de abril. E essa coleta gera o Fundo Diocesano de Solidariedade e o Fundo Nacional de Solidariedade. Da coleta realizada em todas as comunidades do Brasil, 60% fica no Fundo Diocesano de Solidariedade e 40% vem para o Fundo Nacional de Solidariedade. Nós vamos assistir agora um videozinho que nos põe em sintonia. Como é que anda o Fundo Nacional de Solidariedade neste ano de 2022, quando a campanha da fraternidade está falando da educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
O Frater João Paulo, na sua pergunta, ele questionava como passar da teoria à prática, da doutrina para a ação. É esse passo que nós queremos dar de hoje para amanhã. O nosso seminário continua amanhã, se Deus quiser, sem os problemas do YouTube. Amanhã você é nosso convidado e você pode convidar muitas outras pessoas para partilhar conosco essa noite de reflexão. Ontem olhamos a realidade da fome. Hoje a iluminamos com a palavra de Deus, das Escrituras, da tradição e do magistério. Amanhã nós vamos pensar no agir. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer como discípulos missionários de Jesus Cristo para superar de uma vez por todas o flagelo da fome no nosso país? Eu espero por você, eu espero por aqueles que você vai convidar, eu espero que se você não conseguiu assistir a nossa live ao vivo, você não desista, mas assista a live gravada que vai ficar aqui nas nossas redes sociais. Você que conseguiu assistir, pode copiar o link e enviar para os seus amigos para que eles também partilhem dessa reflexão. O que importa é que nós estamos todos juntos, Dom Beto, a Mariana, o Padre Anésio, o Caio que está por detrás aí nos bastidores e todos vocês, irmãos e irmãs, bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, estamos todos juntos nesse mutirão para superar a fome e a miséria, obedecendo a palavra de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Uma boa noite para você, que Deus lhe abençoe, lhe conceda um bom descanso, obrigado pela sua presença, e nós vamos encerrar a noite de hoje recordando o hino do Congresso Eucarístico de Aparecida de 1985, quando a campanha da fraternidade fazia ressoar o Congresso Eucarístico, como vamos fazer outra vez em 2023.